Maria olha assim e fala: o mesmo que mudou a história do mundo vai mudar a história do meu irmão. Nos versículos 28 e 32 de João 11, Maria se levanta e todo mundo que estava lá chorando falou assim: ela vai para o sepulcro chorar Lázaro. Ela não foi para o sepulcro chorar a morte de Lázaro, ela foi atrás de Jesus. E quando ela chega, há uma diferença agora de Marta e Maria. Quando ela chega, a Bíblia diz que ela se prostra e ela diz: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Antes dessas palavras, ela adora. E antes dessas palavras, Jesus olha para ela, e no versículo 35 de João 11, a Bíblia diz que Jesus chorou. E Jesus continua chorando por muitas mães que não gostariam de ver seus filhos ainda adolescentes tragados pelo tráfico de drogas. Muitos de nós que temos irmãos, parentes, conhecidos ainda presos nas garras do inimigo. Jesus continua chorando por muitos homens e mulheres, jovens, mulheres já de idade, homens e mulheres. E sabe por que ainda tem muita coisa acontecendo em Viçosa, Caratinga? Porque existem muitas mulheres, muitos homens que nós não conhecemos, que não estão na televisão, que não estão à frente de uma igreja, mas está de joelho orando em algum canto. É por isso a adoração traz um milagre. E naquele momento Jesus fez uma pergunta maravilhosa para Maria. Disse para ela assim: aonde está Lázaro? Ah, meu irmão, uma coisa mais linda. Eu não sei onde você viver sobre os limites da fé, da vida que nos impõe, é você mostrar para Jesus aonde está o problema. E sabe o que aconteceu? Você conhece a história. Jesus foi até o sepulcro, e lá ele determina, ele dá ordem para a morte. Jesus está acima da morte. Glória a Deus. Ele está acima da morte. Jesus, ele manda tudo e em todas as coisas. Fala para essa pessoa: Jesus manda tudo e em todas as coisas. Apocalipse capítulo 1, versículo 18, sabe o que está escrito? Eu estive morto, mas agora eu vivo, e comigo está a chave da morte e do inferno. Sabe o que é isso? Jesus tem o poder sobre a morte. Ele tem o poder, e ele determina que Lázaro saia para fora. Sabe por quê? Por causa de uma adoração. Ah, meu irmão, se nós soubéssemos, não é o tema da mensagem, mas se nós soubéssemos o que uma adoração pode fazer. Uma adoração com uma só palavra pode mudar a história de Viçosa, de Caratinga. Uma só palavra. Então aqui ele nos ensina outra coisa: como viver sobre os limites da vida. Adore em todos os momentos da sua vida. Adorar a Jesus quando tudo está bem difícil, né, irmão? E logo em seguida, a Bíblia no versículo 24 diz assim: Jesus foi com ele. Jesus foi com ele. Vocês perceberam que até agora Jesus não falou nada? Jesus não falou nada. Jesus só ouviu. E a Bíblia diz que Jesus foi com ele. Mas no meio daquele caminho Jesus teve que operar mais um milagre. Se você quer viver sobre os limites da fé, tem outra coisa que nós aprendemos aqui: espere o tempo de Deus na sua vida. Uma das coisas que nós temos problema, eu e você, é com o tempo. Tem pessoas que você fala para elas assim: olha, eu vou ligar para você, tá? Hoje, para me te falar um negócio. Enquanto você não liga, eu não toco. Então, pelo amor de Deus, não fale isso comigo. Me liga agora, fala agora. Não tem ninguém aqui, senão não tem noção. Tempo é uma das coisas mais interessantes na nossa vida. O tempo que passou não volta mais. E tem uma coisa interessante: o seu passado, se ele for ruim, joga no bicho. Vamos lembrar de Filipenses, que Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Olha uma coisa que nós precisamos aprender: o seu passado pode estar todo lameado, todo cheio de tristeza e de dor, mas o seu futuro está intacto. E só tem uma pessoa que pode tocar nele: Deus e você. E o seu futuro depende
daquilo que você vai fazer hoje. O tempo de Deus é melhor na sua vida e na minha vida. É por isso que tem um capítulo inteiro de Eclesiastes 3 dizendo, Eclesiastes 3, o 10 diz que há tempo para todo propósito debaixo do nosso céu, do sol. Tudo tem seu tempo. E muitas das vezes, por nós tomarmos decisões precipitadas, muitas das vezes pelas decisões precipitadas nós sofremos. Provérbios 19, no versículo 2, diz que não é bom proceder sem refletir, e pega quem é precipitado. As decisões precipitadas na nossa vida fazem com que nós tomemos atitudes que nós não gostaríamos de tomar, e cada atitude tem uma consequência. Eu acredito que só lá em Caratinga tenha acontecido isso, Viçosa não. Meninas de 15 anos com 3, 4 filhos, meninas ainda de 13 anos namorando homens de 20, de 30 anos, 40 anos. São precipitações. Eu não tenho problema nenhum com o casamento de 2 jovens, mas eles precisam estar cientes, porque a maturidade não depende da idade. Eu posso ter 60 anos e não ser maduro, e eu posso ter 18, 19 anos e ser maduro. A maturidade não depende da idade, e a Bíblia deixa isso bem claro. Quando no livro de Jó, no capítulo 36, quando todos aqueles homens velhos falaram grandes coisas para Jó, a Bíblia diz que se levanta um jovem cheio do Espírito Santo, chamado Eliú, e disse para ele assim: eu falarei a você, e você vai ouvir, porque quem é você para dizer que você é justo diante do Todo-Poderoso? Ele era jovem, mas ele era maduro. Você pode ser jovem, mas tem uma mentalidade madura. Ser maduro não ser velho, e nem ser retrógrado. Ser maduro é entender o que pode ser feito. O tempo de Deus é importante na minha vida e na sua vida. Aqui, Jesus para atender uma outra mulher aflita, que tinha 12 anos, mas Jairo não desistiu e ficou pertinho dela, mesmo que Jesus ainda não te respondeu. Em nome de Jesus, esse ano de 2015 que está escrito aí, em nome de Jesus, na igreja Vida Nova, Nova Unção, ainda vai responder. É só aguardar o tempo de Deus. É por isso que o salmista escreve no Salmo de número 40, no versículo 1: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. E Ele se levantou e me pegou, tirou de um tremedal de lama e firmou os meus passos. Mas não basta esperar. O que ele diz? Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele esperava, mas ele tinha certeza que dia menos dia o milagre iria acontecer na vida dele. Então é isso. Aqui Jairo nos ensina o tempo. Tempo. Ah, meu Deus, o tempo é difícil demais. Às vezes eu olho lá para trás do tempo, lá nas fotos assim, quando eu tinha vontade de ser profissional, jogador de futebol, eu olho assim, eu jogo a fora assim: corpo não te pertence mais. Ah, tira isso daqui. Não, é o tempo que passa não volta, mas tem um tempo novo para mim e para você. Amém? Mas nós temos que entender: espere o tempo de Deus. Espere o tempo de Deus. E você pode estar se perguntando: e se o tempo de Deus não se manifestar na minha vida? Aí que você está redondamente enganado. Se Deus não manifestar naquilo que você quer, porque não foi feita a sua vontade, mas o tempo de Deus se cumpriu na sua vida. É isso que nós precisamos. Então aqui ele nos ensina o tempo de Deus, e ele ficou parado. A Bíblia não fala quanto tempo isso aqui aconteceu. E naquele instante, quando Jesus estava ali ainda, olha só no versículo 35. Versículo 35. Vivendo sobre os limites da vida, espere o tempo de Deus. Agora olha para o versículo 35 de Marcos 5, diz assim: falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já... Versículo 35 de Marcos 11. Versículo 35 de Marcos 5. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Porque ainda incomodas
Comece vivendo sobre os limites da vida. Olha que coisa triste, meu irmão. Olha que coisa angustiante. Esse homem nos ensina mais uma vez. Esse homem nos ensina mais uma vez como viver sobre os limites da vida. Falava ele ainda. Falava o quê? Jesus, cura minha filha. Eu estou te esperando aqui, Jesus. Quando ele falava com Jesus, chegaram alguns da casa dele e não teve nem piedade dele. Já chegou e disse assim: olha, pode parar. A sua filha já está morta. Talvez o inimigo e alguém já virou para você e falou assim: os seus sonhos estão mortos. Você está morto. Morto espiritualmente, falando, pessoas dizendo. Nada da sua vida, daquilo que você pensou, não vai dar certo. Eu lembro quando eu fui escrever meu primeiro livro. O primeiro livro que eu escrevi foi O Perigo de Guardar-Mágoa. E quando eu cheguei perto do meu pastor daquela época, eu cheguei perto dele todo feliz e falei assim: olha, eu vou escrever um livro. E mostrei para ele assim. E ele olhou para mim e apontou o dedo para mim e falou comigo assim: você? Quem é você que escreveu? Eu falei: eu não sei quem eu sou, mas eu sei o que eu vou escrever. E o primeiro livro que eu escrevi, que é O Perigo de Guardar-Mágoa, eu escrevi ele à mão. Uma caneta Bic, eu escrevi todo ele. Foi um livro que vendeu mais de 3.000 cópias. O Perigo de Guardar-Mágoa. E muitas aulas que estão na igreja foi exatamente por entender que é perigoso guardar mágoa. E aqui ele nos ensina a viver sobre os limites da vida. A quem você tem dado ouvido na sua vida? A quem você vai ouvir? Jesus disse que ele iria com ele. Agora chega alguém e fala que a filha dele estava morta. Mas só que Jesus disse que iria com ele. A quem você tem dado ouvidos? Eu sabe o que mais me assusta, pastor? Não sei se acontece só lá em Caratinga, na igreja Batista Emanuel. Gente doente dá ouvido a outro doente. Quando você está com um problema na igreja, ou sei lá, algum problema na ordem espiritual, você tem que procurar alguém mais forte do que você. Você tem que procurar alguém que vai te ajudar. Não, você não pode procurar alguém que vai piorar a sua situação. Por isso que em Hebreus capítulo 12, no versículo 15 diz que nós precisamos ter cuidado. Não permita que brote nenhuma raiz de amargura, porque por causa dela muitas pessoas serão contaminadas. Porque quando você está magoado, quando você está com algum problema, ao invés de você passar alguma coisa boa, você vai passar só coisas ruins. Viver sobre os limites da vida. A quem você tem dado ouvidos? A quem você tem prestado o seu ouvido? E nós precisamos entender que nem tudo aquilo que se fala é verdade. E nós precisamos entender que a morte e a vida estão nas nossas palavras. Provérbios 18, no versículo 21, diz que a morte e a vida, elas estão no poder das nossas palavras. Então, a quem você tem dado ouvido? Para viver sobre os limites da vida, você precisa saber a quem você dá ouvidos. Aqui eles chegaram perto de Jairo e disseram: pode parar de incomodar, a sua filha já está morta. E alguém talvez chegou perto de você e falou: pode parar de ir lá na igreja de vida, na igreja de Nova Vida, pode parar, não precisa ir mais, não precisa orar, não precisa cantar louvores, não precisa mais nada, desiste de tudo. A quem você vai dar ouvidos? A voz do Todo-Poderoso, que escreveu em Isaías 1,19, ele diz o seguinte: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Em Isaías 41, versículo 10 diz o quê? Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo com a minha destra fiel. E no versículo 11, sabe o que diz? Se cairdes, no versículo 11, olha que coisa linda: confundidos e envergonhados serão todos aqueles que estão indignados contra ti. E no versículo 12, se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor vai te suster pela mão. A quem você vai dar ouvidos? A Deus ou a esse monte de homens que estão aí fora, de mulheres, de líderes pervertidos que estão aí, de pessoas que não sabem o que estão falando? A quem você vai dar ouvidos? A quem? Eu estava num determinado local, quando eles me chamaram no trabalho, falaram: não, vai ter uma festa maravilhosa, e você não vai? Não, vou não. Que isso, rapaz, você é careta? Não, não sou careta não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário.